Pode ver, de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você. Em mais um capítulo nosso, de mais uma boa conversa aqui no estúdio da Fontana Filmes, em Campinas. Eu tenho um convidado que a gente marcou, desmarcou. Ele sempre estava com uma viagem, com os botos lá na Amazônia e tudo, mas eu consegui convencê-lo de que valia a pena vir conversar conosco aqui no DUV. E aí a gente conseguiu finalmente casar a agenda e eu tenho ele aqui comigo hoje. Marcelo Rodrigues, obrigado por ter vindo, meu amigo. Custou, hein? Agradeço muito, a honra estar aqui, mas deu certo a agenda. Que bom. Há muito tempo que a gente tinha marcado isso aqui. Legal. Eu vou explicar para o pessoal nosso por quê, né? Tem razões aí, né? Não foi... Marcelo, gente, ele está vice-presidente de novos negócios Inovação na UCB. Inovação na UCB, antiga Unicoba. Exatamente. É uma empresa reconhecida no nosso mercado nacional com relação à temática armazenamento, bateria, a gente vai falar muito disso aqui também. Não só isso, né? Não bastasse isso, tem também a Absci, né, Marcelo? Absci, associação que tem puxado a agenda do armazenamento do Brasil, né, Cristian? Associação Brasileira... Soluções de Armazenamento de Energia. Soluções de Armazenamento de Energia, porque... Grande o nome. E o tema também, né? E as soluções e a problemática. E outros temas mais, né? Eu brinquei aqui da Amazônia e do Boto, né? A famosa história do Boto, mas é verdade, né? Eu tenho te acompanhado já há algum tempo. A gente conversou um pouco antes da gente bater esse papo aqui, e o quanto a Amazônia está no teu dia a dia, está nos teus propósitos, na tua... A gente tem uma fábrica em Manaus, né? A companhia tem uma fábrica em Manaus, e foi muito bom a gente entender o desafio da energia na Amazônia, né? E um pouco a gente tem feito lá para aquele estado e para aquela região, né? Muito bem. Mas, dando alguns passos atrás, o Marcelo é mineiro. De Araguari. Da Bela Araguari. Da Bela Araguari, né? O famoso B da Bela. Berlândia, Beraba. Perto de Beraba e Berlândia. Mas logo ali, podemos chamar de primeira infância e tudo, vai para BH, é isso? Isso. Com 7 anos, meu pai foi transferido, ele trabalhava com vendas, né? E a gente saiu do interior para tentar entender se tinha uma vida melhor na capital, né? Um pouco aí daquele desafio. E foi quando a gente mudou de Araguari para Belo Horizonte. Cruzeirense? Cruzeirense. Já foi mais praticante, né? Mais praticante, eu lembro um time realmente naquela época da década de 70. Isso. Era um time grande, mas é um grande time ainda. Não, é uma grande torcida. Tem muitos bons amigos ainda em Minas Cruzeirense e talvez uma rivalidade um pouco menor do que os meus amigos atleticanos também. Verdade. Por conta da história, né? A história fez isso. Mas ainda em BH, Marcelo, filho de uma professora e de um vendedor que acabou transferindo, creio eu, na história. Grande parte da história do meu pai, acho que eu sigo ela, né? Conhecer gente de lugares, né? Você anda, né? Tem um ditado que você fala que eu acho muito interessante. A cabeça não pensa onde o pé não pisa, eu tenho que ir lá ver. Eu tenho que ir lá entender. Isso faz parte realmente um pouco da minha história e do ponto dessa trajetória profissional, né? Não dá para a gente arbitrar um entendimento sem lá estar conhecendo. A cabeça não pensa onde o pé não pisa. Tá certo, bom. E por isso, então, tanta andança, né? Andança. E aí, Marcelo, esse período aí, né? Né? A gente se conhece há algum tempo, né? A gente conversa em função de coisas boas do nosso setor, né? Eu sempre te vi mesmo como um vendedor, né? Um comercial, né? Acho que o comercial não tem jeito, né? Ele salta aos olhos, né? Quando a gente esbarra com um... Eu me vejo assim, né? Minha história também passa muito por vendas. Acho que eu já vendi de tudo um pouco, né? E nos últimos anos também nesse setor de energia. Mas o Marcelo estudou no Santo Agostinho,
né? Ali um colégio tradicional de Belo Horizonte e tudo. E no teu caminhar você foi fazer engenharia elétrica na UFMG. Engenharia elétrica, Quando foi isso? Eu entrei no curso em 84, né? Nós mudamos para a capital em 1977, estudei em colégio público, no primeiro grau. Depois fomos para o Santo Agostinho, em 84, eu entro no curso de engenharia elétrica da UFMG. Tá. E por quê? Por que o Marcelo foi fazer engenharia Interessante, né? Eu costumo dizer um pouco da minha história, né? Uma pessoa curiosa, e voltando à questão da elétrica, né? Meu pai, a gente tinha lá alguns desafios de família humilde na capital, né? E uma coisa que naquela época, hoje eu vejo quanto que aquilo era grande para mim naquela época. Eu era doido com o Autorama. O Autorama da Estrela, para mim, era o brinquedo, né, cara? Eu não tinha condição de ter. Eu te entendo. Entende? Entendo. E tinha um colega meu que, naquela época, o cara pegava um Autorama e quem tinha mais posse transformava aquilo e trazia, interessante como é que você puxa, a gente vem na memória do passado. Comprava um motorzinho, uma bucha. Isso aí, as buchinhas aqui no rail. E aí eu ganhei desse amigo um motorzinho Estrela e uma carcaçazinha de carrinho bolha, né? Para a gente tentar fazer meu primeiro carrinho. Eu não tinha Autorama, mas podia ter o carrinho. E um entendimento, a primeira coisa que você tem que conseguir com engenharia, principalmente na questão da elétrica, é entender a dimensão das medidas. Eu falei, pô, mas esse carrinho aqui é um carrinho aqui de... Ele vai carregar a 3 volts. Se eu colocar 110, esse carrinho vai voar. Não é bem... Em tese. Eu lembro que eu perdi o carrinho, perdi o motorzinho, caiu o disjuntor e queimei a tomada. Eu acho que eu fui responder isso no curso de engenharia. A dimensão, o poder da... E eu realmente acho que eu fiquei bastante... Era uma coisa que me movimentava muito. De umas coisas que... eu tinha essa questão do fascínio de aprender, né? De entender um pouquinho o que estava acontecendo. Bom, mas 84, eu ia dizer, imagino nada, eu vi aqui, né? Você também comentou comigo. Você sai ali no início da década de 90, né? Plano Collor acontecendo, exatamente. Engenharia sofrendo um montão, né? De forma não tem. Para o engenheiro trabalhar tem que ter projeto, né? Tem que ter projeto. E eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer estágios, né, naquela época, em grandes companhias, como Usiminas, CEMIG, Telemig. Que estava ali, né? Estava ali do lado. Isso. E eu passei num projeto de trainee na Alcoa, em Poços de Caldas. Pô, naquele momento foi, né, formado com... E foi exatamente na minha formatura na década de 90, e o Collor decreta em janeiro o Plano Collor, com a Zilda Cardoso de Mello. Isso aí. Eu fui tomar posse, porque eu tinha acabado de chegar de férias, tinha formado então, e tinha mandado o telegrama para minha casa que a vaga tinha sido cancelada. Eu volto de Poços de Caldas, desempregado, tá certo? E sem saber um pouco de perspectiva. Mas a gente tinha ali naquela época um pouco, eu acho que é a questão da essência, né? A gente teve a oportunidade na faculdade de mexer nos primeiros computadores. Então eu dava muita aula particular de matemática, física e química. E dava aula de informática. Acabei começando ali, sobrevivendo, dando um pouco de aula de microinformática profissional. Ou seja, então, o engenheiro elétrico, no teu caso eu posso chamar, né? Para o pessoal não ficar bravo. Eu sei que o engenheiro não é elétrico, é um engenheiro eletricista. Nesse caso específico, o engenheiro é elétrico, podem acreditar. O Marcelo... e a vida é assim mesmo, né, Marcelo? Um dia eu vou fazer... Você sabe que eu arrisquei, né? Quando eu lancei o Dúvio, ninguém queria vir e tal. Hoje eu até agradeço os amigos que vêm. Eu me entrevistei a mim mesmo, né? Legal. Mas foi rápido, 4 minutos. Mas eu ainda vou fazer, porque eu tenho umas histórias. Tem profundidade nessa história. Tem história, né? Eu fiz economia e, enfim, fui ser vendedor, né? Mas eu sempre gostei. Mas então, mas voltando no teu caso específico, não foi trabalhar na engenharia elétrica, né? Você foi trabalhar, podemos dizer, na TI. Na TI. E aí você fez uma carreira, posso dizer, bacana, né? A gente conversou um pouco, fundou empresas, passou por grandes empresas que enfim, que já eram grandes e transformaram o negócio. Conta um pouco, como é que foi aí nesse momento? Começa aí, quer dizer, os caminhos vão levando. Aqui você passou pela BIS, tá certo? A gente depois, eu dava aula de informática, nós montávamos cursos de informática e vendia computador. Tá.
Naquele processo, eu entendia que a gente estava num grande mudança de tecnologia. Eu tinha alguns computadores de estoque que não tinha vendido. Falei, vamos colocar isso aqui para montar um provedor de internet. A gente tive a oportunidade, em 95, de montar os primeiros provedores de internet, né, no Brasil e Minas Gerais. E, por um golpe de sorte ou destino, ele chamava BIS, Brasil Internet Service. E quem fez o logo, agradecer meu irmão, acho que eu não te paguei esse logo até hoje, né? Ele pegou uma Mas está o agradecimento público aí. Cláudio, obrigado. E nós fizemos, ele fez o logo que o B era um B-Roba. Nossa. E na primeira Internet World, como o B-Roba, na hora que classificou, eles colocaram o arroba e o BIS, eu saí como primeiro provedor do Brasil classificado. Nossa. Ajudou a gente a crescer absurdamente. E não tinha, naquela época ainda está Internet todo World, entendendo o que aconteceria, né? Google chegando ainda, né? Era Alta Vista, não existia Google. Sério? Alta Vista. Yahoo e o Alta Vista. Boa memória aí, né? Incrível. E 4 anos nesse negócio, né? A gente aí montou um provedor de internet, não tinha noção do que seria isso. E naquela época já aconteceu o processo de abertura do mercado nacional. Eu passei a abertura do mercado de tecnologia, que era reserva de mercado, né, de informática. Isso, tinha reserva de mercado. Aí teve a Positivo, né? Enfim. Tinha Microtech. Então, eu participei, por isso, a Positivo em Curitiba, com um papel relevante também como indústria nacional. É interessante essa analogia da reserva de mercado. Como é que a gente abriu o mercado, a gente conseguiu ter acesso à tecnologia a preço competitivo. Eu passei como tecnologia informática no computador e, naquela época, apareceu a reserva de mercado de telecom. Começou o mercado a abrir, sair das empresas públicas para as privadas. Ou seja, o Collor, podemos dizer, atrapalhou na Alcoa, mas, em compensação, ele ajudou a hora que vem com a ideia de abertura de mercado. A abertura de mercado mudou esse país. Nós tivemos acesso Fernando está perdoado nesse sentido. Collor pegou perdão agora pela oportunidade. Quando a gente acha que as coisas não é boa para a gente, depois a gente chega ainda bem que não deu certo. Isso aí. Eu certamente não seria um bom engenheiro de automação da Alcoa, né? Isso. E aí foi BIS, mas aí... Mudou um provedor internet. Isso. E aí começou a entrar grandes empresas no Brasil para comprar os provedores, né? E acabou, naquele momento, foi um momento interessante também, eu acabei não dando certo a venda para essa empresa, mas eu fui convidado para assumir como executivo. Essa posição, que era uma startup de uma empresa americana que chegava no Brasil, chamada Divil. Foi a primeira vez que eu tive carteira assinada como executivo. Isso foi em 99. E a gente fala Divil do Brasil, eu não conhecia, mas na tua rede social, no teu LinkedIn, sigam o Marcelo aí no LinkedIn, muita coisa interessante que o Marcelo sempre está colocando sobre o setor. A Divil tinha alguma coisa a ver com o UOL, é isso? A Divil foi um dos primeiros data centers do Brasil, uma operação bastante significativa em telecom. Eu fiz lá a startup dessa empresa, da emissão da primeira nota fiscal até a venda para o UOL, que virou o UOL Divil. Em 2010, a Divil foi vendida para o UOL. Então, aí, por isso que às vezes ela associa o nome do passado, né? E um nome muito forte, né, Marcelo? Sem dúvida. O UOL é uma referência, sem dúvida nenhuma. E também bastante tempo ali, né, Marcelo? Foram quase 11 anos, né? 10 anos. 11 anos. E 8 E aí voltou outra historinha que me veio aqui, não sei também um pouquinho da história da internet, né? E naquela época você tinha o UOL, que é o Universo Online, e tinha o BOL, Brasil Online. Sim. O primeiro e-mail meu foi do BOL. Que depois foi a junção. O UOL foi a junção dos dois. Isso. E em Minas nós tínhamos o UAI. Então, assim, em Minas não tem nem BOL nem UOL, é o UAI. Então, um pouco aí entendendo a característica do mineiro e da particularidade do nosso mercado, né? Diz que, fazendo um parênteses aqui, diz que nós, inclusive, que criamos o conceito do Twitter, né? O anterior Twitter, né? Porque o mineiro, ele fala com 140 caracteres facilmente, né? Fácil. Você imagina o que a gente transforma um ponto de ônibus, um ponto de ônibus, é tecnologia e assim, pura, você como mineiro aqui, acho que é bom a gente dividir. Você sabe o que é nossa, né? Nó. Sim, é isso, é a mesma ideia. O nó só da Aparecida abreviado. Exato. E o nu é o ápice, né? O nu não tem nada além do nu. Enfim, acho que isso é super relevante no nosso debate. Então, vamos voltar. Marcelo, e continua, né? Você continuou no tema, posso dizer, tecnologia da informação, telecomunicação. Isso, aí na Divil a gente teve a oportunidade, então, 10 anos lá de fazer ver esse mercado acontecer. Eu tive a oportunidade de voltar para Minas, numa empresa
tinha uma relevância importante na questão de outsourcing de infraestrutura. A gente não vendia computador, a gente alugava. Mais do que a característica mineira. Mineiro não gosta de vender nada, ele gosta de emprestar e cobrar. Né? Sim. Então, a gente colocava os computadores como serviço. Né? Foi uma experiência muito Localiza está aí global, não à toa. Global, né? Isso aí, né? Muito desse DNA. Entendi. E o conceito é muito parecido, né? Porque você pega um determinado ativo, transforma numa camada de serviço, depois aquele ativo volta e você faz uma receita complementar como seminovo. E a gente vai ver daqui a pouco o mercado de energia vai caminhar. E era um pouco que eu guardei a pergunta aqui para a hora que a gente for falar de bateria. Exatamente. A gente já vê um modelo de negócio muito que forte. é o BaaS, né? Battery as a Service. Battery as a Service. Ou seja, no final, resumindo para a nossa audiência, eu estou alugando a minha bateria. É isso aí. Né? Eu não estou te vendendo, te alugo, você... Isso aí. Faz muito sentido também, muito. né? Mas, continuando um pouquinho aqui a história, então, Marcelo, e aí continua na área de telecomunicação, TI, enfim, e chegando agora já no tema energia raiz, ou energia... Né? Porque a energia passa por tudo isso, né? Mas voltando para o engenheiro eletricista e para o engenheiro elétrico que está aqui conosco, em 2020 você chega na Unicoba. Como é que foi isso? Foi muito bacana, um colega meu dessa trajetória, ele estava assumindo a posição de presidência, falou, Marcelo, nós estamos assumindo uma empresa tradicional, a Unicoba, presente no mercado de baterias e energia há muito tempo, e o fundo está entrando aqui para um processo transformacional, transformar uma empresa que vende bateria numa empresa de solução de armazenamento de energia. Só falar transformacional, criar, isso me motiva absurdamente, né? E foi muito bacana. Eu cheguei lá na virada de 19 para 20, bem na virada antes da pandemia, para fazer esse processo transformacional. E a gente recebeu ali uma empresa que tinha um histórico muito bacana de produto, de tecnologia, de engenharia, para a gente fazer essa jornada de transformação numa empresa de armazenamento. Explicar para quem ainda não conhece tanto, agora o CB, antiga Unicoba, por que a Unicoba? Quantos anos? A Unicoba é uma empresa, a gente fez no ano passado 50 anos. Ela foi montada por um imigrante coreano, isso é um ponto importante. Às vezes quem chega nesse país acredita mais nele do que a gente. Incrível, né? Então, fez uma história muito bonita, o seu Young Park. E sempre no negócio de bateria. E Unicoba é porque a União Coreia-Brasil. Ele acreditava muito nessa questão de conectar, tá certo? A cadeia de suprimento da Ásia às necessidades do Brasil e localizar os produtos aqui. Esse é o motivo de Unicoba. Marcelo, e a gente falar assim, né? Coreia, quase certeza, né? Posso até afirmar, eu apostaria, se fosse Coreia, a gente está falando de Coreia do Sul, obviamente, sim, né? Dentro do óbvio aí. Mas você falar de um coreano vindo para o Brasil há 50 anos atrás para fundar um negócio, a gente não está falando, a gente está falando de uma outra Coreia também, né? Era uma outra Coreia do Sul. Hoje, Coreia do Sul é uma referência. É verdade. Hoje faz, claro, todo sentido tem uma expertise de um empresário da Coreia do Sul que 50 anos atrás era uma outra Coreia do Sul. Totalmente, né? Você colocou bem, é a Coreia do Sul, né, e veio exatamente naquela questão no momento que o país estava acabando um processo de guerra, da separação, né, e tentando achar nessa questão do Brasil, né, um mundo de possibilidades, né, um mundo de possibilidades. Foi muito interessante de voltar, eu venho de escola pública, que a gente tinha que cantar o hino nacional antes de entrar para a aula. E hoje, viajando esse Brasil de meu Deus aqui, eu falo assim, gigante por natureza. Né? É uma frase que está no hino nacional e que a gente tem que entender essa grandiosidade desse país. Né? Depois eu vou trazer uma outra coisa que você falou ali antes da gente entrar, conversando, que me chamou muita atenção, já guardei. Eu vou guardando, muita gente já passou por aqui com ideias boas. Eu tenho uma figurinha no Duve. A gente, por falar no Duve, no Diário de uma Vida Elétrica, a gente já conversou esse ano com mais de 30 personagens do nosso setor elétrico, pessoas assim que têm uma história muito bacana, como a do Marcelo e outras tantas mais que passaram por aqui e contaram. E esse projeto ele faz sentido na medida que a gente vai tendo pessoas que vão acreditando nele. E acreditar nele é muito fácil, basta você seguir o nosso canal, ativar aí o sininho para você ouvir essas conversas, que não são só conversas técnicas, a gente vai abordar aqui temas técnicos, econômicos e tudo, mas conversas, histórias de vida, para a gente ver que puxa, a história dele é muito parecida com a minha, né? E a gente tem desafios diários. Então, siga aí o nosso canal, siga o canal do Duve no Instagram, o canal no YouTube, que é o Diário de uma Vida Elétrica, também no LinkedIn, tem muita coisa interessante que a gente tem feito. Marcelo,
Nessa jornada agora, né, voltando aí na UCB, pensar em armazenamento 50 anos atrás, então, se já é empreendedor, inovador, você sai do seu país, vir para o outro, apostar em fazer armazenamento, imagina uma história dessa de 50 anos. Claro que a gente convive com armazenamento com bateria há muito tempo, né? A pilha, a famosa pilha, está aí, os carros e tudo. Agora, olhando para esse ciclo, vamos pegar o ciclo, de repente, que você está na UCB, né? O que dá para dizer que está mudando, que mudou, que vem mudando, né? A gente sempre teve acesso, né, que a gente entender que a funcionalidade do equipamento eletrônico passava pela bateria, né? Passava pela pilha. Isso, o sentimento de percepção de autonomia era um sentimento de liberdade. A gente viu muito as gerações de celulares, né, de entender. E a gente viu que a bateria deixou de ser um componente mecânico-químico para ter uma parte eletrônica sofisticadíssima, chamada BMS, Battery Management System. Então, ela que gerencia a carga e descarga dessa bateria, conseguindo fazer exatamente a questão da segurança e a longevidade dela. Então, a gente está muito entendendo aí nessa questão de que as tecnologias estão conseguindo trazer mais endereçamento energético, mais energia em menos espaço, e a BMS conseguindo fazer que essas baterias tenham mais ciclagem. Então, a gente tem trazido uma revolução na questão do uso das baterias. E a gente vê claramente, quer dizer, normalmente a bateria, quando eu falo hoje de fontes intermitentes, e o Brasil é um caso super único do potencial das energias renováveis, a energia renovável tem uma intermitência. Eu não tenho sol todo dia, não tenho sol à noite, não venta todo dia. A bateria, com essa funcionalidade, consegue agora fazer esse papel de armazenar, tá certo, essa energia para determinado uso. Então, a gente tem visto muita aplicação das baterias em soluções renováveis. E aí, a hora que a gente está falando nesse momento da transição energética, né? A Elbia usa Elbia, presidente da Beólica, a Elbia Ganum, ela usa uma frase muito interessante que ela diz transformação energética, né? Acho que faz muito sentido até. Esse papel, ou essa sinergia, esse conjunto de soluções, né, entre renováveis que você acabou de dizer, mas que eu tenho, né, tem um detalhe aí, né, ainda que tenha um filme Sol da Meia-Noite, é mentira, né? Não, só tem lá na Finlândia, não vai resolver, né? Aqui às 6 já está escuro. Então, como é que a gente resolve isso, né? E aí, esse papel do armazenamento, sem dúvida, ele se torna fundamental. E a gente não presta atenção até a hora que a gente começa a discutir o que aconteceu aqui, né, Marcelo? Eu sei que, por exemplo, um dos componentes que vocês fabricam, né, que é a bateria para celular, e veja o que aconteceu na indústria da telecomunicação, nos smartphones e tudo, a hora que a bateria se torna mais robusta, mais tecnológica, certo? Exatamente. Eu costumo dizer que, quer dizer, a bateria é viabilizadora. Sim. Várias aplicações e soluções. E até colocando um pouco aí, gosto muito do que você coloca da frase da Elbia, né? Quer dizer, não é só a transformação energética, né? É a transformação do modelo econômico. Sim. Então, isso tem habilitado outras soluções de uma maneira muito forte, e eu costumo dizer, lógico, como bateria, que a bateria está no centro dessa transformação. Dá quase para dizer que é uma terceira revolução industrial, né? Se você for pensar o conjunto de novo, né? Não dá para pensar sozinho uma solução só, né? Entender que esse processo é uma transformação, né? Mas se a gente pensar, Marcelo, a gente só consegue falar de descentralização se você tem essas tecnologias. Disso tudo, eu falo assim, eu costumo falar muito, né? Eu falo, às vezes a gente acha que a gente está evoluindo tecnologicamente, ou a gente está voltando para a essência dela. Isso. Thomas Edison inventou, né? Sim. A bateria é uma invenção dele, né? E ele colocava que exatamente isso. Eu quero produzir aonde eu consumo a carga. A gente teve que inventar a geração e transmissão e energia, a fonte alternada para transmitir. Então, a gente acredita muito que a bateria está no centro da energia 4D. Se eu pensar uma fonte de energia, ela tem que ser descarbonizada. Ela tem que ser intermitente. Por isso, eu preciso da bateria. Eu tenho que ser descentralizada. Eu tenho que gerar perto da carga. Sim. A bateria tem esse papel, então, de fazer esse complemento de fontes.
diversificada, eu vou ter que ter mais de uma fonte de energia. A bateria é o pulmão para isso. E digital, colocando isso efetivamente, tá, na questão de entender que eu tenho que ter inteligência nesse processo. Então, energia 4D, que é um pouco dessa transformação, passa para a bateria. E eu costumo dizer, a gente tem um roadmap que tem desenhado que são 10 Ds. Né? Ela tem que ser democrática. Está levando energia para a Amazonas com essa solução. E aí vai outros Ds que a gente pode falar ao longo do tempo. Esse tema eu acho ele interessante porque eu vivi, você sabe, né? A gente conversou ali, inclusive, à época, muito próximo e muito no dia a dia o tema da GD, né? Verdade. Que é a geração distribuída. E a GD, ela dava a ideia de ser algo novo, né? E, de fato, ele é novo nesse conjunto de circunstâncias do processo energético atual. Mas, se você for olhar, você falou, uma volta, o conceito inicial de geração era a geração distribuída. Exatamente. Pequenas centrais elétricas. Isso. Né, que você tinha ali para ajudar a carga, você tinha uma indústria, puxa, mas eu preciso ter energia, como é que eu faço isso? Eu vou colocar uma PCH, alguma coisa desse tipo. Então, é algo antigo, né? O conceito, depois é que veio as grandes usinas centralizadas e transmissão e tal, mas o modelo inicial de geração era distribuído e pequenas geradoras. E, normalmente, aquela questão, um pouco a gente tem, às vezes, muito até, voltando à nossa Minas Gerais, eu levava uma indústria do lado de uma queda d'água para ter energia. Exato. Não à toa, né? Não era coincidência, né? Era um processo. E aí a gente começa a pensar hoje nessa questão, você falou a democratização, mas que carrega uma descentralização também, você falou muito da Amazônia. Se a gente começa a pensar hoje as famosas smart grids, né? Os grids inteligentes, ou as microgrids, né? Você ter uma comunidade, você tem andado muito, colocado muito pé nisso daí, né? É impossível você imaginar isso hoje sem armazenamento, né, Marcelo? Não tem como. Né? Quer dizer, então, a bateria está viabilizando. Quer dizer, a tecnologia já existia, agora a gente está entendendo por questão de custo e capacidade de implementação pelas tecnologias existentes, está sendo viável do ponto de vista de pensar pequenos sistemas autônomos com o uso de baterias e fontes renováveis. Vamos falar um pouquinho, então, de Amazônia, né? Acho que aí é onde você tem uns cases, você tem andado muito por lá. A gente já falou, claro, do papel que você tem feito na Absci, né? Vamos tocar nesse ponto, mas você tem trabalhado já quase há 1 ano e meio com o tema do Energia Sem Fronteiras e outras iniciativas nesse sentido. Desse Brasil que é continental, Marcelo, o que você tem visto e o que dá para fazer? A gente, de novo, um pouco a gente falou, a gente tem muito orgulho da matriz energética brasileira. A gente tem aí praticamente mais de 90%, depende da forma que você classifica, mais de renováveis. Mas a Amazônia tem um desafio. A Amazônia, pela complexidade da região, da própria floresta, você tem lá um desafio de onde tem energia tocada a diesel. Pois não tem nada errado. Ruim não ter energia. É isso, a pior energia é que você não tem. Eu sempre falo isso também. Então, a capacidade de gerar sistemas isolados a diesel é uma competência que a Amazônia conseguiu desenvolver bem. E tem muita gente que não tem energia. Então, a gente teve a oportunidade de entender, eu costumo dizer que o Brasil é mais difícil de convencer que fazer. Nós tivemos um papel importante nesse processo de colocar pequenos sistemas fotovoltaicos com bateria inversor como alternativa de levar energia para quem não tem. No projeto aí, era um projeto antigo do governo federal chamado Luz para Todos, onde que a gente chegou com a eletrificação rural, a gente chegou, né? Agora a Amazônia ficou aquele buraco. E tem entendido que isso tem transformado a vida da Amazônia. Um engenheiro meu comentava, né, e muito, ele vive com a gente, mas ele vai lá no campo entender, né, fala, Marcelo, você quer ajudar as pessoas? Tira ela de lá, a condição de vida delas é muito difícil. Isso é um absurdo, a gente não vai proteger a floresta, a gente não manter os povos. É óbvio isso, né? Eu tenho que levar dignidade. Ele fica lá. E a energia tem esse papel de ser habilitadora de qualidade de vida e renda. Então, tem sido muito bacana essa questão da experiência que a gente está tendo na Amazônia. Nessa perspectiva, e aí entrando um pouquinho no tema Absci, nessas demandas de país que a gente tem ainda, né? O que a gente consegue ver, Marcelo, assim, de futuro, um futuro curto prazo? A gente está, né, batendo na porta já de 2025.
Tem uma discussão acontecendo, uma discussão política acontecendo, o armazenamento entrando como uma opção nos leilões agora, né, próximo leilão do próximo ano. É no de reserva, não? Reserva de capacidade. A gente está vendo exatamente isso. Acho que tem sido o papel nosso na Absci, né, já são 38 empresas que acreditaram nessa iniciativa de discutir o armazenamento, tanto com a sociedade como com o regulador, o papel de relevância que ele teria. Então, nós estamos falando de colocar bateria para universalização, levar onde não tem. E a inclusão das soluções remotas com bateria, eu acho que passa um pouco na iniciativa da Absci. Nós temos um papel agora muito bacana. A Amazônia tem 211 usinas térmicas. Tem 211 usinas térmicas. De potências variadas. Por exemplo, até pouco tempo, Parintins era tocada a diesel. Você faz Interfé diesel, tá? São de produtores independentes. Não à toa, na CDE, o maior custo... Da CCC, em 13 bi. Isso. Então, o processo de convencimento como nós vamos resolver isso? Interligar aquilo que é possível, tem um plano do governo federal de interligar onde que pode chegar com o linhão, e as outras a gente vai trabalhar do ponto de vista de hibridizar, colocar bateria e fotovoltaica para diminuir o consumo de diesel. Então, muito satisfeito, saiu um novo leilão de sistema isolado, que já 20% tem que ser renovável com bateria. Já é o papel nosso de entender, mostrar esse benefício que é viável. E essa grande chamada do leilão de reserva de capacidade. Como é que a gente vai ter baterias para suportar, tá certo, alguns horários de pico, em vez de ser térmica, ser bateria. Isso vai ajudar o mercado a crescer, o alinhamento com sustentabilidade e entender um pouco aqui uma analogia bem simples. A gente precisa de energia por um pouco tempo. Muita energia por um pouco tempo. Né? E quando você coloca isso na nossa analogia muito simplista, e eu acho que nós temos um papel de armazenamento falar isso para o grande público, é como se eu tivesse que tirar um caminhão a diesel para ir na padaria. Eu posso ter a bateria para responder. No longo tempo, a bateria não é a solução, mas por uma transição e momentânea, ela é a viabilidade econômica do modelo. Certo. Então, a gente pode, assim, eu tenho um amigo que eu gosto muito, é lá de Berlândia, perto de Araguari. Tá? Pertinho. Que é uma referência no nosso setor, Gustavo Buiatti. Um grande amigo, o 4D do Gustavo, um visionário. Eu já tentei roubar uma frase dele, um pensamento até mais que uma frase, mas toda vez eu acabo citando ele, eu não consigo, entendeu? Mas eu ainda vou. E pior que agora está gravado, não dá mais. Né? Não, é ele que disse. O Gustavo, Marcelo, ele disse um negócio muito interessante num dos eventos que a gente estava, ele disse o seguinte: a bateria, o armazenamento, mas do que estava falando da bateria em si mesmo, né, vai ser para o sistema elétrico brasileiro, para essa transição energética, o que foi o smartphone. Exatamente, várias referências. Da telecomunicação. Vai mudar o jogo. Exato. Essa frase, ela analogia o impacto que está vindo com a bateria. É muito forte. E aí, nesse contexto, uma outra crença, nessa mesma linha, que dá para ter é o seguinte, a bateria é o novo solar, né? Ou seja, eu estava vendo os números são impressionantes. Da ONS ontem até, coloquei no LinkedIn aí, tem um link muito interessante da ONS, previsão para 2028. A GD já é a segunda, se considerada a fonte, passa a ser, tamanha relevância, 34 gigas nós já temos de GD, expectativa é que até 28 a gente tenha 50. Hoje é 15%, a expectativa é que em 28 seja 50%. Nesse contexto. Tem muito espaço para entrar a bateria aí, não tem? Absurdamente. A gente acredita o seguinte, a bateria é a forma da gente viabilizar o crescimento das renováveis. A gente não vai conseguir crescer renovável sem pensar em soluções de armazenamento. E é um processo que a gente tem discutido de experiências fora, né? Claro, a gente acredita que o Brasil tem uma matriz energética diferente, característica diferente, que você não vai conseguir colocar uma fonte renovável sem ter 20% de armazenamento. Para a gente pode mensurar o tamanho que esse mercado pode acontecer. Do ponto de vista de garantir, em determinado momento, eu não injetar, conseguir armazenar e colocar no melhor momento na rede. Eu tenho rodado, né? A gente faz o DUV aqui, você sabe, mas a gente roda também pela S2 Negócio Latam, que é um outro negócio que a gente trabalha, os países da América Latina. Então, esse ano eu fui bastante a Chile, Colômbia, República Dominicana, Panamá, Uruguai, enfim, a gente tem rodado os vizinhos aqui. E é interessante que, em alguns casos, Chile, por exemplo, você já não tem mais como fazer projeto renovável
se você não tiver armazenamento. Por isso, até, inclusive, eu imagino que o número do Chile é diferente do nosso, né? Muito. O Chile hoje está bem na frente do ponto de vista do Brasil. Tem uma política de governo regulatória que já está permitindo, e uma dificuldade da matriz que precisa pôr armazenamento. Não tem como. Ou seja, ele é empurrado para isso. Né? República Dominicana também, até pelo fato de ser uma ilha. Isso. A República Dominicana, 82% da geração da República Dominicana é de fonte fóssil. Seja gás natural, óleo, carvão mineral. E eles têm uma meta ambiciosa de, em 2030, ter 30% de fonte renovável, ou seja, 70% de fóssil. Sem bateria, não dá para ele pensar como fazer isso. Né? E a gente começa a ver tudo isso acontecer. Mas aí, Marcelo, tem um... A gente sabe, né, o pessoal conhece já, você conhece, a gente que tanto conversa aqui no Diário de uma Vida Elétrica. Eu tenho um amigo que ele fica doido sempre para participar da conversa, e nesse momento eu vou chamá-lo aqui, que é o famoso Zói, para o nosso quadro. Amigo da comunidade, muito querido. Botando pilha, ele vai pôr pilha aqui. Aliás, botando pilha tem tudo a ver com bateria. O Zói chegando aqui com a gente. Vem cá, Zói. Você queria perguntar um negócio para ele e que tem muito a ver com essa discussão toda, Marcelo, com todo esse desenvolvimento. Quando ele ficou sabendo que você vinha e tal e tudo, a gente conversando, ele falou, Guilherme, mas pergunta para o Marcelo o seguinte, no solar, de certa forma, a gente perdeu o trem da história. Né? A gente tem conversado, o setor tem conversado muito de problemas que estão acontecendo. A gente tem muita geração, tem curtailment, podia ser um outro tema para a gente falar aqui, como é que a bateria pode ajudar isso daí. Muito, né? Corte de energia, as renováveis gerando, não tem como entregar, porque falta carga. Né? E aí você fala, cara, mas não tem como consumir, enfim. E uma maneira da gente ter carga nesse processo é se a gente tivesse uma indústria cada vez mais forte, porque eu teria maior consumo energético. Ponto. Somado a isso, a gente está vendo toda uma transição nessa discussão dessa economia verde, ou dessa neoindustrialização, que o pessoal tem chamado também, de uma série de oportunidades. Perdemos, aonde eu quero chegar, acho que a gente perdeu a oportunidade com relação, por exemplo, à indústria fotovoltaica. Ficou na China. Verdade. E a gente teve essa iniciativa aqui no início dos anos 2000. O Brasil chegou a produzir módulo fotovoltaico com tecnologia nacional, fazendo verticalizado. Olhando para quem está dentro dessa discussão do setor, né, de armazenamento. É possível, Marcelo, a gente jogar esse jogo como um ator, não só como um mercado consumidor e que tá, enfim, que vai participar, certamente o Brasil vai participar, mas como um provedor de soluções, verticalizar a cadeia nas nossas Minas Gerais, e não só lá, mas na América do Sul inteira, mas olhando especificamente para o Brasil, a gente tem capacidade dos minerais, e aí eu queria trazer outro tema, você falou, né, o Brasil tem uma tabela periódica aí, né? Sem ser prolixo sendo, como é que a gente dá para participar, dá para julgar, dá para viver isso? Muito bacana, bem colocado. Ele, tá? Essas perguntas mais elaboradas. Super provocativo, e eu acredito o seguinte, primeiro voltando à nossa essência lá do nosso fundador, não dá para não desprezando, mas de um coreano que chegar aqui e acreditar mais nesse país com a gente. Nós somos brasileiros, a gente tem que acreditar no potencial desse país, né? Segundo, sim, nós temos uma tabela periódica dos 10 principais elementos de minerais que compõem essa agenda de armazenamento e transição energética. O Brasil domina 8 deles. Tá? A gente tem uns insumos aqui. E para mim, é exatamente isso. Quer dizer, a Beólica conseguiu, com a agenda da energia eólica, trazer um adensamento de cadeia para cá. Uhum. Você falou no solar, a gente acabou pesando muito para depender da China. Uhum. Eu acho que o armazenamento a gente vai ter que achar o caminho do meio. Nenhum nem outro. Nem o protecionismo de uma indústria, nem a questão de 100% importado. E eu vejo que a gente tem como nesse momento o seguinte, indústrias como a nossa, como nossos parceiros da própria Absai, WEG, Moura, outros players, dos chineses quererem entender que podem fazer parte desse processo. Uhum. A gente precisa deles.
E a gente acredita que, a partir do momento que a gente tem a demanda, a gente vai conseguir localizar grande parte desse processo aqui. E eu costumo dizer que os sistemas de automação, os sistemas de armazenamento, têm sistema de automação. E a gente sabe de um parceiro nosso aqui, da Automa, do Marcelo, aqui do lado da gente, com tecnologia nacional para isso. Sim. A gente, como o CB, produzindo bateria com eletrônica no Brasil. Sim. Então, acreditamos muito nesse processo da gente achar o caminho do meio. Nem 100%, tá certo? Uma indústria que vai ser protecionista de trazer tudo com produção nacional, mas entender que a gente vai achar o caminho do meio e vão ter um adensamento de bateria muito relevante. Muito bem, viu, Zói? Então é possível sim. E vão trabalhar por isso, hein? Mas também ou seja, na mineração, quando você está colocando isso, ou seja, verticalizado mesmo. Ou seja, a gente pode minerar isso. É que a gente vê o seguinte, hoje a gente já tem produção de lítio, né, no Vale de Jequitinhonha, uma coisa na Bahia, quer dizer, Minas Gerais tem um papel relevante nisso. A gente pega esse mineral, exporta para a Ásia e traz a célula. Ter a condição de ter uma fábrica de célula no Brasil é um caminho, mas eu diria o seguinte, de médio prazo. Eu preciso ter demanda. Tá. O mercado tem oferta de célula hoje, mas a gente vai conseguir enriquecer isso aqui. E nós estamos falando, não é só o lítio, é o nióbio, é o grafeno. Isso vai trazer uma agenda muito positiva da gente conseguir fazer células, quem sabe, no futuro do Brasil. Mas, para isso, eu tenho que ter a política clara do ponto de vista de inserção do armazenamento e puxar esse mercado do ponto de vista de crescimento. E como é que está isso? Você que está ali na Absai, como é que está? A gente está vendo... Qual o sentimento de A vocês? gente está, primeiro assim, a gente está muito satisfeito com o que a gente conquistou em 2024, da agenda do armazenamento está sendo discutido de uma maneira muito clara com o regulador, das conquistas que a gente comentou aqui dos leilões. A gente vê alguns movimentos importantes da indústria automotiva entendendo que a transição da mobilidade elétrica no Brasil ela é híbrida, de tentando buscar fábricas de bateria para mobilidade elétrica também no país. Então, e o que eu costumo dizer, a gente já fabrica bateria para notebook celular, para consumo. Tá. Para automotivo, para telecom e para energia, a gente vai ter um mercado muito forte de armazenamento para conseguir fazer esse processo de adensamento aqui. Então, a gente vê muito, muito positivo. A predisposição da indústria, a predisposição do governo e o mercado entendendo o papel do armazenamento. E faz sentido, né, Marcelo? Faz muito sentido, né? Muito sentido. Diferente. Uma outra pergunta que ele queria ter te feito, aí ele ficou na dúvida, porque eu tento colocar a ordem nele, né? Apesar de que ele é imparável. Ele é imparável, ele é elétrico mesmo. Mas ele falou, se eu puder perguntar, ele queria te perguntar um tema que ele entende, acho que é polêmico, né? Assim, e às vezes na nossa ignorância de conhecimento, a gente vai criando alguns mitos ou rótulos ou perspectivas. E aí ele acabou escolhendo essa daí, mas a outra que eu queria ter te feito tem uma discussão grande, a gente está falando de sustentabilidade, processos sustentáveis, a gente discutiu muito isso ali, né, há pouco, né, na conversa que a gente teve prévia. Há um receio do resíduo. Assim como da própria solar, né, o pessoal já está perguntando, nós estamos falando de bilhões de módulos. Ok, daqui a pouco o que eu faço com isso? Né? Bateria, a gente sabe, tem um processo mineral, químico aí, né? A gente, não à toa, né, descarte a pilha no local correto, porque, enfim, o impacto pode ser grande. Como é que essa indústria, pergunta que ele faria também, Marcelo, está tratando isso? Como é que vocês estão olhando para isso? Eu acho que, assim, primeiro, o Brasil tem uma experiência muito positiva na questão de reciclagem de bateria de chumbo. Você nunca pegou, já trocou e levou uma bateria para casa. Tem uma indústria colocada para isso e tem a tecnologia de eu pegar aquele chumbo e fazer um reuso dela. Tá? O de lítio, a gente está exatamente construindo isso pelo histórico de lições aprendidas desse processo bem-sucedido. Primeiro, uma característica seguinte, a bateria de lítio, quando ela volta, ela tem uma intensidade energética ainda a ser aproveitada. Essa célula pode ser usada em second life, ou seja, segunda vida para aplicações. E tem um caso muito bacana, voltando à Amazônia, fica aqui também o abraço do Rodrigo, um parceiro nosso do Litro de Luz, daquela célula poder acender uma LED de uma comunidade remota, e aquilo vai mudar por muito mais tempo ainda. Claro. Tá? E já tem empresas lá fora e no Brasil que estão pegando as células de lítio e conseguindo extrair. E o lítio tem a vantagem diferente do chumbo, que é um metal pesado, o lítio é um sal. Eu consigo tirar e utilizar, separar a eletrônica e fazer o reuso dela. Então, a indústria de segunda vida está chegando, né, para reutilização e para, quem sabe, até o processo de voltar isso para um beneficiamento do lítio. A gente brinca que, pelo desafio que tem,
né, reciclar e minerar. Sim. Eu vou conseguir gerar esse ativo de novo para voltar para a cadeia. Tá, então tem um caminho aí Tem um possível, caminho. sustentável. Está sendo muito discutido na indústria. Tá, quando você falou do sal, eu até pensei, de repente, pegar isso, a gente já abre uma churrascaria não, né? Não, lítio, não é esse sal. Não é esse sal, não. O lítio tem um papel importante também na questão como sal de aplicação médica, tem outros benefícios aí. E vai ter lítio? Agora eu fiquei curioso. E vai ter lítio, Marcelo? Tem lítio para tudo isso? Tem um desafio, né? Hoje a gente entende que o lítio, sim, já é o metal, desculpa, o mineral, né? É efetivo, que tem dado ganhos efetivos no mercado de armazenamento por custo e produção. A gente começa a ver produções significativas no Vale de Jequitinhonha. Você pega a Bolívia e a Argentina, são dois mercados super relevantes, né, que podem crescer. Então, eu diria o seguinte, vai ter lítio, sim. Né? O preço do lítio, inclusive, tem caído e estão aparecendo outras tecnologias de minerais como nióbio e grafeno também como alternativa. Então, vai começar a ter diversidade do ponto de vista. A tecnologia começa a pesquisa, a tecnologia começa a achar a solução. Isso aí. Marcelo, reta final aqui desse papo energético muito bom nosso, né? Eu diria, né, recarregável, dentro da perspectiva do conhecimento. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Uma pergunta que aí quem faz sou eu, normalmente. O momento mais elétrico da vida do Marcelo? Voltando aqui, essa pergunta sua é provocativa, né? Como é que a gente define um marco na vida da gente elétrico que... Eu acho que o grande marco da minha vida que mexeu muito comigo, que me fez hoje um pouco do que eu sou, foi quando eu experimentei, em alguns momentos da passagem da minha adolescência, estudar a luz de vela, porque não tinha energia. Meu pai, em dificuldades, não conseguia pagar a conta de luz. A minha mãe não deixava a gente chegar na sala para os vizinhos perceber que a gente estava com vela. A gente não sabe o que é viver sem luz. A gente está mal acostumado. Aliás, São Paulo está vivendo alguns desafios agora de viver sem luz. E eu tenho um momento dessa questão na minha vida, né? E aquilo me marcou muito e me mudou muito. Eu queria buscar uma perspectiva diferente, né? Quando você falta energia, é porque faltou tudo. Como é que você enxerga a falta de perspectiva? E eu acho que aquilo foi um momento marcante na minha vida, de eu ter buscado uma forma de estudar, qualificar, melhorar a vida minha e da minha família. E eu acho que isso volta para mim hoje, do ponto de vista de uma maneira muito forte, dessa oportunidade da minha vida de me colocar em regiões da Amazônia onde não tem energia. E é um pouco da iniciativa que eu tenho hoje do Energia Sem Fronteira, que é o projeto como é que a gente pode acabar com a pobreza energética, né? De quem não tem energia ou quem a conta de luz é muito cara para pagar. Então, a agenda que a gente tem levado aqui, eu acho que esse momento aqui me fez revitalizar, que eu acho que ele foi marcante para uma virada de página, de furar a bolha, de conseguir fazer algo diferente. Muito legal. E de fato faz muita diferença, né? Muita. Basta você olhar para as sociedades mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. Tem um livro que a gente falou um pouquinho ali antes de começar, né? Acho muito interessante, Economia do Hidrogênio, é um livro de 2003, e ele traz essa reflexão, ele fala que os países que são mais ricos, eles são mais ricos ou mais desenvolvidos, não por uma questão bélica, tecnológica, política, e sim por uma questão energética. Né? E a gente olha para isso, por exemplo, a história do recente, né, dos últimos anos, quem era a energia preponderante era o petróleo, né? Vai ver os países que têm petróleo, exatamente, como é que eles desenvolveram e tudo. Então, a energia ela é base para o desenvolvimento social. Então, não tem jeito. Sem energia é o óbvio, mas você não faz absolutamente nada. As revoluções que a humanidade tiver, do pano de fundo, são energéticas. Isso aí. O domínio do fogo, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, ela é de base energética, não tem outra. Não tem futuro sem energia, não tem perspectiva de desenvolvimento. Isso. Quando a gente fala que o cara está com a pilha baixa, é porque é mais ou menos isso aí, define bem. Muito bom. Gente, papo muito bom, Marcelo. Te agradeço demais, Cris. Queria agradecer aí você também, que veio. É o Zói, né, Zói? Aí, tá vendo? O Zói sempre participa. Ele lugar aí para o caminho do meio, sempre é o melhor caminho. Ele está sempre botando a pilha dele. Você que nos acompanhou até o final, escutou aí mais um podcast nosso, no Diário de uma Vida Elétrica. Agradecer ao pessoal aqui da equipe de filmagem, produção. O ambiente aqui, muito legal. Bom, né? Muito bom. Os meninos são muito bons aqui da Fontana Filmes. Agradecer também a agência de marketing que apoia o Diário de uma Vida Elétrica, o DUV,
que é a Go and Grow, que está lá na capital do litoral de Minas, em Juiz de Fora. Turma, obrigado pelo trabalho de vocês. E, Marcelo, claro, agradecer muito a você, finalmente ter vindo. Vamos contar, tem mais casos depois para a gente contar, tem muito tema. Sucesso, que dê certo os projetos na UCB, os projetos na Absai, os projetos de armazenamento no Brasil. A gente conta contigo. Muito Valeu. Bom. Obrigado. Obrigado por você ter vindo. Muito bom. Adorei. Eu também. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado.